Dar continuidade àquele nosso estudo, né? Sobre de quantas maneiras podemos glorificar a Deus, né? Já vimos isso na primeira parte, na quarta-feira, e diz que teria a continuidade, né? Porque há muitas maneiras pelas quais podemos dar glória a Deus, né? As pessoas acham que é só dar um grito lá na igreja, glória a Deus, né? E na verdade não é isso, né? Nós já vimos na aula passada algumas maneiras, hoje vamos ver outras, né? O texto de Judas 3 diz assim: exorto-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, abençoe, Senhor, a ministração desta palavra, que as pessoas a recebam como palavra do Senhor. Dê capacidade e iluminação, ó Pai, para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós podemos glorificar a Deus, como o texto diz aí, né? Defendendo as suas verdades, né? Muito da glória de Deus está em sua verdade, né? Porque aquilo que ele anuncia se cumpre, né? E proclamar a verdade do Senhor é também, né, anunciar a sua glória, né? Deus nos confiou a sua verdade, como um mestre confia ao seu servo sua bolsa de dinheiro para guardá-la. Ou seja, o Senhor nos fez mordomos, né, sobre a sua casa. Um dia veremos de prestar contas da mordomia. Ele falou daquela parábola dos talentos também, né? Ou seja, nos confiou o seu tesouro, nos confiou a riqueza da sua palavra, devemos anunciá-la, devemos defendê-la, né? Porque a palavra grega batalhar significa uma grande contenda pela terra, né? Imagina a terra sendo invadida e alguém que luta por sua terra buscando os direitos para que ela não seja tomada, né? Então, esse é o significado original da palavra no grego, batalhar, né? Ou seja, defender, né, aquilo que já lhe pertence, né? Então, é importante compreendermos que o Evangelho foi dado a nós, nos pertence, devemos anunciá-lo, preservá-lo, defender o Evangelho, né? Assim, deveríamos lutar pela verdade, né? O nome que se dá a isso é apologética, né? A defesa da fé. Precisamos aprender a defender a fé, né? Com inteligência também, né? Muita inteligência, com argumentos bíblicos principalmente, né? Diante das pessoas que querem saber a razão da nossa fé, né? Seja para conhecer a nossa fé, às vezes seja para combatê-la também. Então, se houvesse mais dessa santa batalha, né, Deus teria mais glória, né? Porque quanto mais anunciado o seu nome, quanto mais defendemos a sua batalha, a sua palavra, né, mais Deus é glorificado. E alguns lutam com muita intensidade, às vezes por bagatelas, por cerimônias, né? Há pessoas gastando tempo e esforço defendendo cerimônias, defendendo rituais, maneiras de adoração, né? Mas não estão batalhando pela verdade. São coisas diferentes, né? Não confunda batalhar pela sua denominação ou pela maneira como você celebra as coisas, os seus rituais, que não é a mesma coisa que batalhar pelo Evangelho, batalhar pela verdade. Então, é importante que compreendamos que o Senhor será bastante honrado, daremos bastante glória a Deus em estarmos em defesa da fé, batalharmos pela verdade que já foi entregue a nós para cuidarmos dela. Em segundo lugar, glorificamos a Deus louvando o seu nome, né? Que é a maneira
mais conhecida, talvez, de glorificar a Deus, né? Tanto que nós temos alguns hinos, né, chamado doxologia, que o louvor é uma obra que exalta a Deus, né? É interessante que tem muitos cânticos evangélicos hoje, né? O que não falta aí é uma grande quantidade de louvores aí, né? Músicas gospels, né? Algumas com bastante sentido comercial, né? Mas a grande maioria, ela não exalta realmente a Deus, né? Ela exalta o homem, né? Porque música de louvor a Deus tem que ser teocêntrica, né? Tem que ter Deus no centro, né? Só tem sentido em ser cânticos de louvores se for louvores a Deus, que exaltem ao Deus verdadeiro. Mas hoje em dia tem muito cântico supostamente de louvor que não louva a Deus, né? Louva o homem, né? O centro do louvor é o homem, né? Então isso também, apesar de ser uma música religiosa, uma música gospel, né? Uma música para se cantar em igreja, não é louvor a Deus, né? Porque não está exaltando o Deus verdadeiro. Interessante que as palavras hebraicas bará, criar, e barak, louvar, são bem semelhantes, porque a finalidade da criação é louvar a Deus, né? Interessante, né? Bará, né? Significa criar, e barak significa louvar, né? Ou abençoar. Veja que a diferença é, né, mínima, né? Quase, porque ambas têm, têm a sua raiz, o seu propósito, né? Na finalidade da criação de louvar a Deus, né? Como no Salmo 86, 12, dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Veja, né? Tem Deus como centro, né? E vamos glorificar o teu nome. Então, embora nada possa ser acrescido à glória essencial de Deus, né? Palavra nenhuma pode acrescentar algo à glória essencial de Deus, o louvor o exalta aos olhos dos outros, né? Quer dizer, quando louvamos a Deus por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez, aquilo que fará, aquilo que tem sido, né? Então, realmente, estamos dando glória a Deus, e isso honra o Senhor. Louvar a Deus, então, é um dos atos mais sublimes e mais puros da religião. É a finalidade mesmo pela qual fomos criados e recriados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. Na oração nós agimos como homens, mas no louvor nós agimos como anjos, né? Porque os crentes são chamados santuários de Deus, né? Você é santuário de Deus, no qual o Espírito de Deus habita. Então muitos estão cheios hoje em dia, na verdade, não é de louvor, é de murmúrio, né? Murmúrio, descontentamento, dificilmente dão glórias a Deus, né? São pessoas que se queixam de tudo, vidas amarguradas, pessoas que só sabem reclamar, né? Nunca estão satisfeitas com nada, né? Parece aquele povo no deserto, né? Então nós lemos sobre os santos com harpas em suas mãos, os emblemas de louvor, basta ler os salmos, né? Muitos têm lágrimas em seus olhos e reclamações em suas bocas, mas poucos têm harpas em suas mãos e glorificam e louvam a Deus, né? Então, troque a murmuração, né, pela adoração, né? Troque a reclamação por glória a Deus, né? O louvor é uma obrigação que devemos a Deus, né? Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, né? Nós devemos a Deus. Enquanto Deus renova nossas bênçãos, devemos renovar nossa devoção, né? O Senhor não está sempre renovando as nossas bênçãos? Então, parece que nunca estamos contentes, satisfeitos, né? Experimente louvar mais ao Senhor, ser mais grato ao Senhor,
para você ver como as coisas correrão ainda melhor na sua vida. Em terceiro lugar, glorificamos a Deus zelando por seu nome, né? Em Números 25:11 está escrito assim: Finéias desviou a minha ira, pois estava animado com o meu zelo, né? Sacerdote lá, Finéias. Deus estava irado contra o seu povo, mas como Finéias estava, né, animado no seu zelo por Deus, isso aplacou a ira de Deus, né? Se é que podemos usar essa expressão. Porque o zelo é um sentimento misto, né? Uma composição de amor e ira. Leva adiante nosso amor por Deus e nossa ira contra o pecado em grau intenso. Então, o zelo comporta as duas coisas, né? Zeloso no seu amor por Deus, mas também zeloso, né, na nossa ira contra o pecado. Porque se você não odeia o pecado, você é conformado com ele, né? Você é uma pessoa que tolera o pecado, então realmente o seu amor a Deus não é um amor intenso, completo, verdadeiro, porque uma coisa leva a outra, né? À medida em que eu amo mais ainda esse Deus, mais ainda eu fico rejeitando toda forma de pecado e pecaminosa. Muito bem. O zelo é impaciente quando Deus é desonrado, né? Quer dizer, haja paciência de ver as pessoas desonrando a Deus, nós ouvindo tudo isso, e não sermos tomados de uma indignação, né, por aquilo que estão fazendo, né? Um cristão queima com zelo, leva uma desonra feita a Deus como se fosse pior do que feita a si mesmo, né? Não pode suportar homens maus, como diz Apocalipse 2:2, a uma das igrejas ali, né? Jesus elogiou aquela igreja, né? Tu não pode suportar homens maus, e isso realmente o Senhor vê como algo de valor naquela igreja. Nosso Salvador Cristo glorifica assim seu Pai, sendo batizado com um espírito de zelo, expulsou os mercadores do templo, como João 2:14-17 lembra o Salmo, o zelo da tua casa me consumirá, né? Então, realmente, quando nós queremos glorificar a Deus, né? O zelo é uma coisa essencial nessa glorificação. Jesus glorificou o Pai, né, com aquele zelo, aquela ira santa, né? Moisés glorificou a Deus com aquela ira santa contra o bezerro de ouro. Quer dizer, não podemos ver homens maus fazendo coisas más, ofendendo a glória de Deus e sendo filhos de Deus, não sermos inflamados de um zelo pela glória de Deus, né? Então, nos diz respeito, sim. Ele é nosso Pai espiritual. E quando nós vemos que desrespeitam o nosso Pai espiritual, esse zelo santo, fruto do amor que há em nós por Deus, esse amor derramado por Deus em nós, deve nos levar a essa indignação, esse zelo santo. Também glorificamos a Deus, buscando a sua glória na vida civil e natural, né? Porque há pessoas que separam a sua vida como em duas partes, o que é errado, né? A sua vida espiritual e a sua vida secular. Não existe essa divisão, né? Eu aprendi ao longo de muitos anos, né, convivendo com muitos crentes, que faziam essa separação, né? Aqui na minha vida espiritual, ou seja, na igreja ele é uma coisa, no mundo não tem nada a ver com a religião, com a espiritualidade, aquilo que ele faz lá fora não tem a ver com adoração a Deus, não é verdade, né? Tudo que fazemos deve ser
para a glória e louvor do Senhor, né? Então nós glorificamos a Deus quando sua glória é nossa perspectiva em nossas vidas civis e naturais também, né? Em relação às ações naturais, né? Comer e beber são ações naturais, né? Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer coisa que você fizer, fazem tudo para a glória de Deus, porque você leva contigo o nome de Jesus. Você pode querer entender que há uma separação entre a adoração que você presta na igreja e a vida e o seu trabalho aí fora, né? Mas não há essa separação, porque você é filho de Deus e onde quer que você vá, tudo que você faz é observado, não só pelos homens, mas principalmente pelo próprio Deus, né? Ao comprar, ao vender, né, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. O ímpio vive com o ganho injusto, pelo uso de balanças enganosas, como diz lá em Oséias 12, 7, né? Tem nas mãos balança enganosa. E assim, enquanto os homens fazem seus pisos mais leves, fazem seus pecados mais pesados, né? Quer dizer, de uma pessoa que leva o nome do Senhor, quer glorificar o nome do Senhor, tem que ter peso e medida justo, né? Não pode defraudar as pessoas no seu negócio, né? Porque você não vai estar honrando o Deus que te chamou para viver em santidade, para viver uma vida de alguém separado, né? Da maneira como as pessoas vivem aí fora. Você é chamado para viver diferente, né? Então, importa sim, tudo que você faz aí fora é também uma maneira de glorificar a Deus, né? Se você nunca entendeu assim, está na hora de aprender. E nós glorificamos a Deus quando Ele é nosso objetivo em todas as nossas atitudes naturais e civis, e não fazemos nada que possa manchar a fé cristã. Ou seja, não seja pedra de tropeço, né? Não seja uma pessoa que, por causa das suas atitudes, faz com que o nome do Senhor seja envergonhado, né? Tem que pensar muito bem, tem que glorificar a Deus com a maneira que você vive. Também, né? Em quinto lugar, glorificamos a Deus trabalhando para trazer outros para Ele, né? Viver para salvar vidas é algo sublime, né? Quer dizer, quem já falou de Jesus para alguém e teve a oportunidade de ver que essa vida se voltou para Deus, né? Que ela é grata a Deus por tua causa, porque você que anunciou o Evangelho para ela, né? Ela glorifica a Deus por ter colocado você no caminho dela, por você ter anunciado o Evangelho. Quem sabe chegou num dia em que ela mais precisava ouvir sobre Deus, quem sabe ela ia tentar algo desesperado naquele dia, Deus te levou a falar, a anunciar o Evangelho para ela. Quer dizer, é sublime quando você pode ser instrumento de Deus para salvação de vidas, para o anúncio do Evangelho, né? Então, quando trabalhamos para trazer outros ao seu reino, ao procurar, sim, converter outros, fazendo deles instrumentos da glória de Deus, né? Não tenha problemas com essa palavra conversão, porque não é conversão a uma igreja, né? Conversão a Deus, né? Então, ninguém se converte a uma igreja. Quem usa essa expressão está usando errado, né? A igreja é o ajuntamento daqueles que foram convertidos a Deus. Isso é que é a igreja. A igreja são as pessoas que creram, né? E então há vários grupos que celebram a Deus de várias formas. Mas não é conversão a uma igreja. A conversão tem que ser a Deus, senão não é conversão. Então não tenha problemas com essa palavra, né? Anunciar o Evangelho, procurar levar pessoas à conversão a Deus,
é algo sim que glorifica a Deus, né? Porque nós deveríamos ser, e aqui tem comparações, né? Tanto diamante como magneto, né? Porque diamantes, pelo lustre da graça, e magneto, pela virtude atraente em conduzir o outro para Cristo. Então a graça de Deus deve brilhar em nós como um diamante, né? E devemos ser pessoas que tenham esse magneto, né? Esse carisma que atrai as pessoas, porque elas veem em nós o caráter de Cristo, né? Paulo fala isso em Gálatas 4,19: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em nós, né? Então, devemos ser pessoas que devam evoluir a cada dia mais espiritualmente, que possam refletir, né, o brilho do Espírito Santo que é em nós, né? E que as pessoas sejam atraídas por esse caráter santo que você demonstra, porque você quer glorificar a Deus com a sua vida. Então, uma grande maneira de glorificar a Deus é arrombar as prisões do diabo e libertar homens do poder de Satanás para Deus, né? Quer dizer, então quando você evangeliza, você fala de Jesus, né? Você tem que ter em mente que aquelas pessoas são escravas, às vezes escravas espirituais, né? E quando você anuncia o Evangelho, você está dando, você está sendo um instrumento de Deus, né? Para que as vidas sejam libertadas do império das trevas e conduzidas ao reino do Filho do amor de Deus. Também, né, glorificamos a Deus sofrendo por Ele e selando o Evangelho em nosso sangue, né? Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele deu aquela ordem aos seus discípulos, para a igreja, né? Eram 120 pessoas quando Jesus subiu aos céus. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? Mas não faça isso sem que do alto sejais revestidos de poder, e assim recebereis poder para seres minhas testemunhas, tanto na Judéia como na Samaria e até os confins da terra. Essa palavra testemunhas no grego é martírio, né? Ou seja, vocês serão mortos, martirizados ao testemunharem do Evangelho. Quer dizer, é uma forma de glorificar a Deus com a sua morte, com a sua vida, né? Então nós glorificamos muito a Deus como sofremos por sua causa e selamos o Evangelho com nosso sangue. Aqui no Ocidente, hoje em dia, parece chocante, né, fazer uma afirmação dessa. Não sei por quê. O Ocidente sempre foi cristão, né? A nossa maneira de pensar está sendo alterada de tal forma que parece algo, né, extravagante, radical, né? Falarem sofrer martírio por causa do Evangelho. Mas nos lugares onde o Evangelho é perseguido, essa coisa é vista como glorificar a Deus com a sua vida, através da sua morte também, né? Quer dizer, então, não sei por que as pessoas hoje ficam cheias de melindres, né? Quando se fala em ter um tipo de morte como essa, né? Uma morte que glorifica a Deus, né? Morrer não negando o nome do Senhor Jesus, morrer como mártir é algo que glorifica a Deus. E é aquilo que Jesus falou: vós sereis martirizados, vós sereis minhas testemunhas, né? Ao anunciar o Evangelho em toda parte. Para Pedro, por exemplo, o Senhor disse o seguinte, está lá em João 21, 18 e 19.
Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Glorificar a Deus não só em vida, mas também glorificar a Deus com a morte, com um tipo de morte. Sabemos que todos os apóstolos sofreram morte de martírio, menos João, e não foi por falta de tentativa, de matarem João dessa forma, a história registra, que jogaram João numa tina de água fervente, de óleo, e João não foi queimado, Então surgiu ali na igreja primitiva, na época, que aquele discípulo não sofreria a morte de martírio, De fato, ele teve morte natural, Mas que Deus tinha outros planos para ele. Recebeu o Apocalipse, por exemplo, a revelação, E que já foi aos 90 anos, quer dizer. Então Deus tem uma maneira pela qual Ele deseja que o glorifiquemos em vida, ou também o tipo de morte que haveremos de ter, não é? Morte de martírio não é para todos, não, então, mas há pessoas que irão glorificar a Deus dessa forma também, e é algo maravilhoso, fantástico, porque é uma forma pela qual Jesus morreu por você, e você então estaria também dando a sua vida por causa do amor a Jesus. Nós temos algumas ideias, alguns exemplos, Micaías esteve na prisão, Isaías foi cerrado ao meio, Paulo foi decapitado, Lucas enforcado numa oliveira, Então assim, eles pela sua morte glorificaram a Deus. Alguns desses casos aqui eu não sabia também, Mas os livros de história contam, Principalmente o livro de Eusébio de Cesareia, que escreveu a história da igreja nos 4 primeiros séculos. Então ele conta ali a maneira como muitos, não só dos apóstolos, muitos cristãos, ao longo do tempo, glorificaram a Deus com a sua morte. Então o sofrimento dos santos da igreja primitiva honraram a Deus e fizeram o evangelho famoso no mundo, É uma frase na história, Que o sangue dos mártires foi a semente do evangelho, E pura verdade, Quer dizer, se essas pessoas estavam dispostas a morrer por aquilo que anunciavam, então é verdade, Porque ninguém está disposto a morrer por uma mentira. Quer dizer, eles viram Jesus ressuscitado, anunciaram a ressurreição do Senhor e estavam dispostos a morrer por esta verdade, porque eles a presenciaram. Não tem como negar algo que eles mesmos viram. Não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, disse Pedro lá no Sinédrio para aqueles sacerdotes, que queriam proibi-lo de falar em nome de Jesus. Então veja que bom mestre eles servem, E como amam a ponto de arriscarem a perda de tudo a seu serviço. Se você está disposto a morrer por Jesus, pelo Evangelho, é porque Jesus é um excelente mestre, um bom mestre, Nos ama de verdade e estamos dispostos a dar a nossa vida por Ele. A glória do reino de Cristo não se levanta em pompa e grandiosidade mundana, como a de outros reis, mas é vista nos sofrimentos alegres do seu povo. Há uma frase famosa de Napoleão, Ele disse, olha, Alexandre Magno, Júlio César, eu mesmo, construímos impérios à base da força e duraram pouco, Jesus falou do amor e há 2000 anos as pessoas estão dispostas a dar a sua vida por Ele. É a pura verdade,
é muito diferente, né, dos reis da terra, né, da glória que eles buscam. Os santos do passado não amaram a sua própria vida, é o que nós lemos em Apocalipse 12:11, né, inclusive a respeito dos crentes em todas as épocas. E não amaram a sua própria vida, antes, né, glorificaram a Deus com a sua morte. Então eles abraçaram tormentos como muitos abraçam coroas, né? Deus nos capacita a glorificá-lo quando nos chama. Porque de repente pensamos, eu não tenho essa capacidade de glorificar a Deus dessa forma, mas não é algo que está em você mesmo, né? Nós vamos glorificar a Deus porque Ele nos dará essa capacidade de glorificá-lo dessa forma. Não é para todo mundo, como eu disse, né? Mas aqueles que tiverem que glorificar a Deus como mártires, será dada essa capacidade a eles de honrarem a Deus dessa forma. Muitos oram, passa de mim esse cálice, né? Mas poucos oram, seja feita a sua vontade. E Jesus orou, seja feita a sua vontade. Se possível, passa de mim esse cálice. Alguns só ficam nessa parte. Mas Jesus disse, não, Senhor, seja feita a sua vontade. E ele foi à cruz, foi obediente até a morte e morte de cruz. Também glorificamos a Deus, lhe rendendo glória em tudo o que fazemos, né? Parece repetido, mas não é, né? Veja que quando Herodes Antipas, né? Existe o Herodes o Grande, que construiu lá o templo de Jerusalém, a cidade de Cesareia, que mandou matar as crianças quando Jesus nasceu. Esse foi Herodes o Grande que morreu, né? Depois veio Herodes Antipas, né? Antipas quer dizer raposa, né? E esse Herodes Antipas também foi um homem muito mau, tanto quanto seu pai, né? E houve um discurso dele lá em Cesareia, né? E parece que ele estava com alguma roupa lá que, quando o brilho do sol batia, resplandecia, e ele falava coisas que o povo queria ouvir, que nem os políticos de hoje, né? E o povo gritava, é a voz de Deus que estamos ouvindo, não a voz de um homem, né? E diz que ele foi comido de vermes, porque não deu glória a Deus, né? Ele devia fazer o povo parar de gritar que ele era Deus, repreender o povo por isso e dar honra e glória a Deus. Ele não fez isso, né? E não só ler o relato de Lucas, no livro de Atos, né? Relata esse fato, que ele foi comido por vermes, né? Flávio Joséfo também escreveu a história dos judeus, relata a mesma história, né? E Flávio Joséfo não era cristão e relata isso também. Nós glorificamos a Deus quando sacrificamos o louvor e a glória de tudo para Deus, né? Toda honra, toda glória deve ser dada ao Senhor. O apóstolo diz, em 1 Coríntios 15:10, o apóstolo Paulo, trabalhei muito mais do que todos eles, né? Tais palavras às vezes parecem, né? Um discurso cheio de orgulho, né? Trabalhei mais que os outros apóstolos, né? Mas ele tira a coroa da própria cabeça e a coloca sobre a cabeça da graça. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Não eu, antes da graça de Deus em mim. Quer dizer, ou seja, ele trabalhou bastante, mas não foi ele. Foi a graça de Deus nele, né? Então aí sim, né? Ele está honrando a Deus com o reconhecimento de que se não fosse a graça de Deus, toda essa atividade que ele teve como levar, né, a mensagem do Evangelho a tantas nações, não teria sido realmente frutuosa nem possível, né?
Ou seja, sem a graça de Deus ninguém faz nada. Então Paulo honrou sim a Deus, deu glória a Deus por causa disso. Um cristão, quando consegue poder sobre qualquer corrupção ou tentação, chama Cristo para que ele possa carregar a coroa da vitória. Ou seja, então em qualquer circunstância, estamos lutando contra a tentação, contra a corrupção, estamos passando por provações, né? Só será possível vencer, porque o Senhor segura nas nossas mãos, o Senhor nos concede a sua graça, renova as nossas forças. E quando sairmos desse período difícil, haveremos de reconhecer que foi a mão do Senhor, porque senão não seria possível, né? Muito bem. Nós aqui ainda vamos para mais um. Glorificamos a Deus em uma vida santificada. Uma vida má desonra a Deus. Podemos ler lá em 1 Pedro 2,9: Vós, porém, sois nação santa, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou Paulo em Romanos 2,24: O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então nós somos uma nação separada, santa, com o propósito de proclamarmos as virtudes de Deus, que nos chamou das trevas para a luz. Então, quando nós vivemos uma vida má, nós desonramos a Deus, porque o Senhor nos tirou daquela vida perversa, daquela vida perdida, má, né? Para continuarmos a viver daquela forma, isso desonra a Deus e desonra muito, né? Epifânio diz: a frouxidão de alguns cristãos em sua época fez com que muitos dos gentios se afastassem da companhia dele e não eram atraídos para ouvir seus sermões. Ou seja, proclama o nome de Jesus com a boca, mas vive de uma forma que afasta as pessoas, né? Não estou disposto a ouvir o que você fala, porque aquilo que você fala mais forte, né? Então perde toda a autoridade até para anunciar o Evangelho, né? Então a obra principal da religião esteja localizada no coração, né? Mesmo assim, nossa luz deve brilhar de tal maneira que outros possam contemplar. Eu já falei isso, né? Não pode achar que é apenas algo interior, né? A religião é algo pessoal, apenas interior, né? Não, ela é sim interior, mas Jesus falou que é para brilhar diante dos homens. Não é para guardar isso só para nós mesmos, né? Muito bem, vamos ter duas aplicações aqui, né? Para ir terminando aqui. Primeira aplicação. Este assunto nos mostra que nosso objetivo principal não deveria ser obter grandes propriedades, nem acumular tesouros sobre a terra, atitudes que revelam o estado de degeneração do ser humano desde a queda. Viver apenas para isso, né? Você pode morrer de uma hora para outra e a tua vida serviu para quê, afinal, né? Viveu apenas para acumular tesouros, né? Que outros vão usufruir no seu lugar. Às vezes os homens nunca alcançam uma propriedade, nem conseguem os alimentos que desejam. Ou mesmo quando eles conseguem, qual é o tesouro deles, né? Tem aquilo que não enche o coração, assim como o sopro de um marinheiro não empurra as velas do navio. Passam seu tempo, como Israel, ajuntando palha, e não lembram que o fim da vida é glorificar a Deus. Que proveito lhe vem de haver trabalhado para o vento, né? Diz Salomão em Eclesiastes 5,16. Essas coisas logo se vão. Uma segunda aplicação. Esse assunto nos mostra também
haver algumas atitudes que são reprováveis, bem como aqueles que as praticam. Vejamos. Tornam-se reprováveis aqueles que não dão glória a Deus, aqueles que não respondem ao fim da sua criação. Fomos criados para dar glória, então, se não queremos fazer isso, nos tornamos reprováveis, né? É uma atitude realmente reprovável. Você foi criado para isso. Como que você não vai dar glória a Deus, né? Então, as pessoas que não querem fazer isso, praticam, né? A falta de dar glória a Deus é uma pessoa digna de reprovação, sim. Ezequiel 15:2, né? Fala daqueles cujo tempo não é tempo vivido, mas um tempo perdido. Aqueles que são como a madeira da vinha, né? Bom, Deus um dia fará a mesma pergunta que o rei Assuero fez a Mordecai. Está lá em Esther 6:3 e nós vamos deixar essa pergunta final aqui para você, né? Que honras e distinções se deram a Mordecai, né? O rei Assuero quis honrar Mordecai, né? Por ter salvado o rei ali de uma trama. Ficou isso registrado em livros e na época não se fez nenhuma homenagem a ele. Anos mais tarde, o rei, consultando esses livros, falou: o homem me salvou de um perigo enorme, que honras foi dada a ele, né? Ou então podemos trazer para nós: que honras foram dadas a mim? Que ganhos de glória você trouxe para o meu tesouro? Não há ninguém a quem Deus não tenha privilegiado com a capacidade de glorificá-lo, porque fomos todos criados para isso, ou até recriados em Cristo Jesus para o louvor da sua glória. A saúde que Ele nos dá, a posição social, as propriedades, a graça, tudo isso são oportunidades colocadas em nossas mãos para glorificá-lo. E tenho certeza que Ele irá pedir conta para saber o que você fez com as bênçãos que Ele confiou. Então veja que glorificar a Deus é muito mais do que dar uns gritinhos lá na igreja, né? Glória a Deus, né? Porque às vezes nem esse gritinho honra a Deus de verdade. Porque até mesmo no Velho Testamento diz que esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Então, honra a Deus com os seus lábios, mas também que o seu coração glorifique a Deus com o seu viver em tudo que você faz. E Deus abençoe a vida de todos nós. Vamos encerrando essa live por aqui com mais uma oração. Domingo tem mais, tanto de manhã como à noite, né? Algumas pessoas me disseram que a operadora, né? Operadora aí que eles têm aí não deu sinal, né? No domingo, na segunda, não puderam ouvir as transmissões, né? Tomara que seja possível nesse domingo. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja teu nome, abençoe cada pessoa que ouviu a palavra, mas muito mais do que ouvir, ó Pai, se conscientizaram de que tem que mudar de atitude em relação ao viver. Que a sua vida não pode ser apenas egoísta para acumular coisas para si mesmo, pensando somente no seu bem-estar, mas viver para algo mais útil, viver para a glória de Deus. Porque vivendo para a sua glória, ó Pai, o Senhor nos honrará. Por isso, ó Pai, nos conscientize do nosso chamado neste mundo, da razão do nosso viver, do significado maravilhoso que é conhecê-lo. Abençoe, Pai, as pessoas em nome de Jesus. Amém. E que Deus nos abençoe.